moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela e você está no canal História da Moda. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já vai se inscrevendo. Não esqueça de clicar no sininho para receber notificações quando vídeos novos forem lançados. E hoje eu vou atender um pedido de vocês, falar sobre a história dos penteados, sim. Esse é um tema que eu adoro e acho que vai ser muito divertido. Como é um assunto extenso, bastante extenso, vou dividir sempre em duas partes. Uma para falar das tendências de penteados e acessórios e outra para falar dos cuidados capilares, como as mulheres de X época lavavam o cabelo, quais produtos usavam, receitas, etc. Para começar a saga com o pé direito, vamos de 1940, que é a década dos meus amores, a época que eu mais pesquiso, a época que foi muito bem recebida por vocês. E eu fico extremamente feliz de saber que meus inscritos também curtem a estética deste período, que foi bastante triste, é claro, mas com pessoas altamente criativas. O cabelo nos anos 40 foi extremamente importante. Quando o vestuário de guerra foi estabelecido e as roupas se tornaram mais sérias e com muito menos enfeites do que as eras passadas, as mulheres sabiam que o embelezamento teria de vir de outros lugares. E a estratégia foi investir em acessórios, maquiagem e penteado. É curioso notar que os acessórios preferidos daquela época eram justamente os acessórios de cabeça, casquetes, chapéus, redes, entre outros. O cabelo em 1940 não era apenas um cabelo, ele era uma espécie de acessório. Era através dele que as mulheres conseguiam expor mais da sua personalidade, já que as roupas do tempo de guerra não era bem lá aquelas coisas que as mulheres queriam usar. A gente nunca pode generalizar um período, porque sempre existirá exceções. Mas em termos de comprimento e corte, o mais usado foi o cabelo reto e na altura dos ombros. Nem muito curto para não conseguir fazer penteados, e nem muito longo, porque cabelo longo gasta mais produtos de higiene, e esses produtos foram escassos em algumas regiões. Eu me atrevo a dizer, sem medo de errar, que os penteados em 1940 foram dos mais complexos no século XX. A tendência do ondulado, iniciada lá nos anos 20 com as Marcel Waves, permaneceu em 1940. Mas agora o ondulado não era tão marcado, o ondulado desejo era mais espaçado. Para fazer tais ondas, as mulheres utilizavam algumas técnicas que serão citadas. A primeira delas se chama pin curl. Pin em inglês está fazendo referência aos grampos. A técnica do pin curl podia ser feita com cabelo seco ou com cabelo úmido. No caso do cabelo úmido, era comum utilizar antes algum creme para ajudar na fixação. Em ambos os casos, as mulheres enrolavam o cabelo mecha por mecha em sentido horário ou anti-horário, dependia do efeito que elas gostariam de ter, e pregavam tudo com os grampinhos. Depois era só ficar algumas horas, retirar e fazer a escovação. Em 1940 já existiam aparelhos muito parecidos ao nosso Babyliss. Aliás, esses aparelhos são bem mais antigos do que vocês podem imaginar. Em outra oportunidade eu conto a história deles. O, entre aspas, Babyliss de 1940 era feito de ferro. Ele era muito parecido com uma tesoura e seu cabo era feito em madeira. As pontas desses Babylисses eram longos cilindros e eram eles que davam a forma do cacho. Então, basicamente, as mulheres aqueciam a parte de ferro e depois enrolavam. Mas sim, tinha um outro modelo que era elétrico, muito mais prático, ligava na tomada e voilá. Mas por ser mais moderninho, também custava mais caro. Outra técnica era a do papelote. As mulheres usavam tiras de papel para enrolar o cabelo. Tinha também a técnica das hug curls. Aqui no lugar do papel eram usadas tiras de tecido. E havia uma infinidade de grampos diferentes que ajudavam a formar essa onda. Ainda sobre a onda, a cabeleira ondulada, que era o sonho de consumo de todo mundo em 1940, foi a da atriz Rita Hayworth. O cabelo da Rita era muito bem escovado e seu cabelo ficava com um certo volume que dava um ar bastante sexy para qualquer mulher que usasse. A Rita também foi referência no quesito cabelo ruivo. O ruivo era tão a sua marca registrada que em 1947, ao protagonizar uma femme fatale de cabelo platinado no filme A Dama de Xangai, os fãs ficaram absolutamente decepcionados. Eles simplesmente não puderam aceitar aquela nova Rita e fizeram coro e muitos apelos para que ela voltasse para o tom avermelhado. Não podemos dizer que não existiu cabelo platinado na década de 40, até mesmo porque, como vocês puderam ver, a própria Rita o teve.
Porém, foi muito menos comum do que nos anos 30, por exemplo. E eu atribuo esse fato à escassez de atrizes platinadas na tela. Se formos citar as principais estrelas louras do cinema em 1940, vamos lembrar de Beth Grable, Veronica Lake e Lana Turner. Todas loirinhas, mas de um loiro claro e não platinado. E por falar em Beth Grable e Veronica Lake, as duas também influenciaram cabeças em 1940, literalmente. O penteado assinatura de Verônica foi o peekaboo, um cabelo levemente ondulado atrás, com a mecha da frente mais marcada e cobrindo um lado do rosto. A título de curiosidade, peekaboo em inglês é o termo utilizado para aquela brincadeirinha que os adultos fazem com as crianças pequenas de cobrir o rosto com a mão, aparecer e depois dizer achou, é isso. Peekaboo rapidamente ganhou as ruas, mas causou seus problemas. Mulheres operárias inventaram de trabalhar com tal penteado e algumas ficaram com cabelos presos nas máquinas. Foi então que o governo estadunidense convidou Veronica Lake para gravar uma campanha que incentivava as mulheres a usarem cabelos presos no trabalho e assim evitar acidentes. Em uma entrevista para a revista Life, em 1941, Verônica falou mais da popularidade de seu cabelo e contou alguns segredinhos. Diz ela que escovava o cabelo cerca de 100 vezes todas as noites. De acordo com a musa, isso incentivava a produção de óleo natural e ajudava no crescimento dos fios. Lake diz também que quando fumava, algumas vezes o cigarro pegava no seu cabelo, e o pior episódio foi ter parte do cabelo queimado ao acender um forno caseiro. Mas o que mais me chamou a atenção na entrevista foi ela confessar que quando estava com o cabelo solto, era muito assediada pelos fãs. E eu não tô falando só de homens não, mulheres também estavam no meio. Ela disse sim que alguns homens falavam impropérios, mas a maior parte era perseguição de fã, querendo falar com ela, pedir autógrafo, coisas assim. Como ela não gostava dessa exposição, ela disse que sempre que podia prendia o cabelo em trança ou usava rede para poder passar mais despercebida. Ela também admitiu que o ondulado da sua mecha, que cobria o rosto, era feito com esse babyliss aí que eu mostrei. Mas o restante do cabelo, não, porque ela não gostava da técnica que usava calor e só fazia mesmo porque os estúdios de cinema pediam. Agora vamos de Beth Grable. A atriz Beth Grable, ao longo dos anos 40, protagonizou diversos musicais muito coloridos e divertidos. Eu acho uma pena que ela não seja tão lembrada como outras atrizes, porque Beth tinha um carisma fora de série. Qualquer filme com ela é sempre muito iluminado. Grable e Lucille Ball foram as precursoras do Poodle Hair. Gabriela, que diacho é Poodle Hair? O Poodle Hair tem esse nome porque lembra o pelo dos cachorros da raça Poodle. Esse penteado era caracterizado por um montinho de cabelo cheio de caixinhos e podia ser em forma de coque ou com cabelo solto. Normalmente ficava no centro da cabeça, mas também nos deparamos com o Poodle Hair lateral. Vamos para mais outro penteado de nome esquisito. Estamos falando do Omelette Fold. Literalmente a tradução ficaria dobra do omelete. E acho que vocês já perceberam que o pessoal em 1940 gostava de dar nome nos penteados baseados na aparência que eles tinham. O Omelette Fold era caracterizado por várias mechas longas enroladas para dentro. Tinha que pegar uma quantidade bem considerável de cabelo e fazer isso na cabeça toda. O Victor Hugo, em tradução Rolos da Vitória, recebeu esse nome super patriótico em homenagem ao movimento que os aviões de guerra faziam no ar, formando espirais. O Victor Hugo foi usado do começo ao fim da década de 40. Muita gente acha que para ser Victor Hugo precisa ser feito com muito cabelo, mas isso não é verdade. Na época, os rolinhos eram menores e também eram chamados de Victor Hugo. O importante era o rolo estar em alguma parte da frente da cabeça. E por fim, tivemos as bumper bangs, franjas para-choque. Bumper bangs eram franjas falsas e estruturadas. Para fazer, a mulher podia utilizar algum tipo de enchimento ou simplesmente dar volume no cabelo e ir ajeitando com grãos. Franjas bem autonas, que era a preferência de muitas, o enchimento era super necessário. Em 1940, levavam muito em consideração os artigos de beleza publicados nas revistas femininas. E essas revistas costumavam dar sugestões de penteados baseados no rosto da mulher. Para cada formato de rosto, um tipo de penteado que supostamente iria dar a tão sonhada harmonia à figura.
Muita gente me pede para falar de cabelo cacheado e crespo em épocas passadas, e eu realmente gostaria de fazer isso. Só que tem um detalhe: o cabelo crespo não era bem visto nessas épocas. Todas as pessoas que tinham cabelo crespo eram incentivadas a usar algo para alisá-lo. E a gente sabe que o cabelo crespo é mais presente em pessoas negras. A sociedade dos anos 40 não tinha escravidão, não era o século XIX, mas continuava sendo racista. Mulheres negras, para se encaixarem nesse padrão, elas usavam todos os cremes que a mídia recomendava e até mesmo perucas. Se vocês pegarem fotos de atrizes negras nos anos 40, que infelizmente não foram muitas, exatamente pelo racismo da indústria cinematográfica, vocês vão perceber que todas elas tinham cabelo liso. E não era um liso natural, mas elas precisavam alisar o cabelo. Se não fosse alisado, jamais ganhariam algum papel relevante nos filmes. Como pesquisadora, meu trabalho é consultar fotografias, revistas, livros, filmes. E em todos esses lugares, pessoas de cabelo crespo estão invisíveis. E quando aparecem, aparecem com uma estética branca. Então, enquanto eu não tenho material suficiente para falar com propriedade, eu prefiro não falar. Então foi isso, pessoal. Esse foi o resumo dos cabelos na década de 1940. Como eu falei, vamos ter outro vídeo falando sobre os cuidados capilares, shampoo, como lavavam o cabelo, todas essas coisas aí. E deixem aí nos comentários outras dúvidas. Me digam qual desses penteados vocês usariam ou se vocês não usariam. Eu sou suspeita porque eu adoro um cabelo ondulado. Amo copiar o cabelo da Rita Hayworth, até porque ela é a minha estrela favorita da vida. E me sigam lá no Instagram, @blondevenus, porque às vezes eu conto algumas curiosidades de moda e beleza nos meus stories. Deixem like, que isso é muito importante para o crescimento do canal. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo.